eu falo em criação de conteúdo, muita gente quer sair correndo achando que dá muito trabalho ou que não vai dar conta. E sim, realmente dá muito trabalho, porém dá sim pra você dar conta também. Nesse vídeo eu quero te falar o passo a passo que eu uso atualmente pra criar os meus conteúdos e conseguir fazer outras coisas da minha vida também, não é mesmo? E fica até o final pra você ter acesso ao meu template de calendário. E aí, gente, tudo bom? Amanda Souza aqui, seja muito bem-vindo ao meu Cafofo. Aqui você aprende a desenhar o seu lifestyle para alcançar a liberdade. Então já vamos para o nosso conteúdo do dia, que hoje tem muita coisa para falar. E eu vou falar aqui então da minha experiência que tá sendo ultimamente. Na verdade, uma pausa. Eu tenho uma playlist de criação de conteúdo e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E lá eu explico também outras formas que eu já usei desde lá o começo, quando eu comecei a criar o conteúdo. Eu fiz vários vídeos também mostrando as formas que eu criava o meu conteúdo, né? O formato, enfim. Então, dá uma olhada lá. O primeiríssimo passo, antes de você botar a mão na massa e querer ligar a câmera e falar e depois editar e soltar o conteúdo, é você consumir conteúdo sempre. Isso eu sempre faço. De vez em quando eu sinto minha cabeça que vai explodir e aí eu descanso um pouquinho, né? Eu paro um pouquinho de ver conteúdo, mas assistir conteúdo faz o quê? Te dá ideias e desenvolve a sua criatividade. No caso, você pode assistir conteúdos do seu nicho, do seu mercado, daquilo que você fala, para você também ficar por dentro, né, das novidades e tudo mais. E também recomendo que você assista conteúdo de outros nichos também, porque isso abre portas para sua imaginação fluir e para você fazer coisas diferentes, né? Porque pensa comigo, se você só assiste conteúdo do seu mercado, daquilo que você faz, daquilo que você produz de conteúdo, você vai querer fazer o conteúdo dessa mesma forma. Inconsciente ou conscientemente, você acaba fazendo o mesmo conteúdo, né? E do mesmo formato, enfim, falando sobre as mesmas coisas. Então é bom que você tenha uma outra visão de outros mercados para você poder ter mais ideias. O segundo passo, então, depois que eu consumo o conteúdo, eu costumo consumir conteúdo diariamente, tá? É vídeo no YouTube, é Reels, é TikTok, todos os tipos de conteúdos aí eu costumo consumir. Então, o segundo passo é você ter um lugar para anotar suas ideias. Lembra que eu falei que quando você consumir conteúdo, você vai ter automaticamente ideias e é legal que você separe um cantinho para você colocar todas as suas ideias e anotar as ideias. Eu coloco todas as minhas ideias dentro de uma pasta no Notion e lá tem ideias de título, ideias de vídeos, ideias do conteúdo mesmo, ideias de temas que eu quero abordar por aqui. Enfim, as mais diversas ideias que eu tenho para conteúdo, eu coloco dentro daquela pasta e separo por tema do meu negócio. Então tem o lifestyle empreendedor, lifestyle produtivo, lifestyle de desenvolvimento. São 3 temas que eu abordo aqui e dentro desses temas eu tenho várias ideias de conteúdo para eu gravar sobre isso. Agora, para o terceiro passo, a gente vai para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o calendário, que vai ser um ótimo aliado, na verdade um perfeito aliado para a gente organizar certinho o nosso conteúdo e ter uma constância para postar sempre e estar sempre na mente da nossa audiência. Então bora lá. Beleza, então a gente tá aqui dentro da tela do meu Notion, dentro do meu calendário pessoal mesmo de conteúdo. Aqui você tá vendo a primeira semana de abril, de março e abril, né? Esse calendário aqui eu construí do zero. Eu cheguei a essa conclusão que esse template aqui, ele é perfeito para criadores de conteúdo. E eu vou te mostrar as 4 abas aqui que fazem ele ser um calendário de conteúdo, um calendário editorial perfeito para você que tá começando ou para você que já cria conteúdo. Ele fica aqui dentro do Notion, tá? Então a primeira visualização que a gente tem é esse aqui, é o calendário que mostra todas as propriedades do cartão. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no dia 31 no TikTok que eu postei, ele mostra aqui todas essas propriedades que eu criei. Então aqui tem o canal, então eu seleciono o canal que eu publiquei, aquela peça de conteúdo, a linha editorial. Eu tenho 2 opções para eu clicar aqui na linha editorial. Esse cinza mais escuro são os temas principais do meu negócio. Esses outros temas aqui são subtemas, na verdade, que se encaixam dentro desse daqui. Então eu tenho 2 opções. Quando eu enjoo de selecionar uma dessas daqui do cinzinha mais escuro, eu escolho essas aqui. Eu criei essa outra propriedade aqui que chama objetivo para selecionar o objetivo que esse conteúdo tem. É a mesma coisa, eu tenho 2 opções aqui. Até o cinza aqui
é o tipo de conteúdo que eu crio. Se ele é um conteúdo de impacto, se ele é um conteúdo que eu vou vender alguma coisa, se ele é um conteúdo educativo, informativo, enfim. E esses coloridos aqui eu só utilizo na época de lançamento, quando eu vou lançar algum produto, daí eu seleciono isso daqui para ficar mais claro para mim visualmente no calendário que aquele conteúdo é um conteúdo na semana de pré-lançamento, ou é um conteúdo que tá na semana do lançamento, ou é um conteúdo de antecipação, de prova social, enfim, tá? Então tem essas duas opções. Aqui tem outro, que é o funil. Você pode escolher entre topo, meio e fundo de funil, se aquele conteúdo é mais pro topo, mais pro meio ou mais pro fundo. E aqui tem essa opção de visualização, né, para você ver se o seu conteúdo ele tá com o tema decidido, se ele tá roteirizado, se ele tá gravado, se ele tá editado, programado, postado, se você fez CTA dele, o Call to Action, ou tem essa outra opção de visualização aqui que ele visualiza no outro calendário aqui que eu já vou mostrar. Então você pode escolher ticar por aqui nesse checkbox ou escolher aqui uma dessas opções por aqui. Eu deixei o programado em vermelho porque fica melhor visualmente para mim no calendário, mas se você quiser você pode trocar a cor aqui. Você pode simplesmente clicar aqui nos trezinhos, nos 3 pontinhos e escolher a cor. E essa última propriedade aqui é do dia da semana, só que ele só tá aqui porque ele visualiza nessa outra visualização aqui, frequência mínima. Criei aqui o domingo, segunda, terça, quarta, enfim. E daí ele aparece aqui em cada um, tá? Mas não precisa selecionar nas outras visualizações. Então essas são todas as propriedades, né? Ah, aqui tem a data também, que você pode escolher, caso não tenha. Nessa primeira visualização do calendário, a gente vê algo maiorzinho, né? O cartão, ele tá um pouquinho maior, então ele pega um pouquinho mais de espaço. Às vezes eu não gosto porque eu posto muito conteúdo num dia só, por exemplo, nesse dia aqui, eu postei 5 peças de conteúdo, um Pin, um Reels, um Telegram e um vídeo e um TikTok. Então fica ocupando muito espaço aqui na tela e não consigo ver direito. E daí eu vejo pelo calendário resumido, que é onde eu não deixo todos esses checkboxes aqui, né? Como eu falei, mas eu deixo essa opção aqui para eu ver se o conteúdo tá postado, ou se ele tá programado, ou se ele tá, cadê aqui, editado. Então, na verdade, o terceiro passo que eu queria falar aqui para você é que no calendário você vai definir a frequência quinzenal. Eu estou escolhendo fazer a frequência quinzenal, ou seja, criar o conteúdo em massa de 15 em 15 dias. Agora, né, atualmente, eu já testei fazer de semanalmente eu criava o conteúdo, eu achei um pouquinho mais pesado criar semanalmente do que esse que eu tô fazendo agora, quinzenal. Antigamente eu criava o conteúdo mensalmente, não tinha todas aquelas baboseiras de criar um Reels por dia, um TikTok por dia, 5 TikToks por dia, então era um pouco menos puxado. Então eu conseguia criar o conteúdo do mês inteiro e já programar, já deixar programado, né? Então eu fazia antigamente mensalmente. Agora eu tô escolhendo fazer quinzenal, porque fica mais fácil para mim, eu tô conseguindo lidar melhor dessa forma. Então, a dessa semana eu já criei e da semana que vem também, já tá todos praticamente criados, só falta editar alguns aqui e programar alguns. Então, no calendário resumido ele fica mais bonitinho, né, para eu visualizar aqui, fica menorzinho o cartãozinho e tal. No calendário normal ele fica maior, mas eu consigo mais facilmente, eu não preciso entrar, por exemplo, no cartão aqui para poder mudar as propriedades aqui, tá? Eu já consigo mudar aqui mesmo, fazendo o check aqui. Só que eu preciso entrar no cartão porque eu tenho o template e o roteiro de cada coisa aqui dentro. Então, por exemplo, eu clico aqui no Pin, ó, eu tenho templates aqui. Template quando eu escrevo o artigo, quando eu tenho post no feed, quando eu faço vídeo, quando tem Reels, TikTok. Então eu crio templates para que isso facilite a minha vida. Eu vou escolher aqui que é o template do Pin para você ver como é que faz. E ele já sai aqui normalmente, ó. Aí é só eu programar aqui. Então o Pin 1 vai ser do vídeo X. O Pin 2 eu vou criar do Reels Y. E aí à medida que eu for criando esses pins, editando e programando, é só eu dar um check aqui e depois é só eu dar um check aqui também que já foi postado. Então cada peça de conteúdo tem o seu template, tá? Que facilita muito a nossa criação. Então, por exemplo, do vídeo, que é o mais complexo aqui, eu vou editar para você ver como é que é o template. Eu deixo aqui o checkbox de CTA, eu deixo aqui um espaço para colocar o tema do vídeo, o público-alvo do vídeo, qual que é o objetivo desse vídeo, qual que é a objeção do meu público quanto ao assunto daquele vídeo, qual que é o título que eu vou escolher, o que eu vou fazer na thumbnail,
Alguma coisa que eu posso colocar na descrição de diferente. A descrição do meu canal já é automática, mas alguma coisa que eu queira colocar de diferente eu escrevo aqui. Posso selecionar se é funil topo, meio ou fundo, é outra opção, né? Porque aqui também tem a opção de você escolher funil. Eu coloco aqui já deixo a minha introdução intrigante, que eu escrevo aqui, depois vem a vinheta, depois a minha introdução, enfim. Esse é o template do vídeo, que é o mais complexo que eu tenho aqui. Mas tem outros aqui também que dá para você escolher e fazer conforme, mudar, né, conforme a sua necessidade. Agora, a terceira visualização que nós temos aqui desse calendário, não, eu vou falar desse aqui, da frequência mínima, porque é o nosso terceiro ponto aqui desse vídeo, o terceiro passo, né, é você definir a frequência mínima que você vai criar o seu conteúdo. Então aqui eu, Amanda, prefiro produzir conteúdo dessa forma. Eu deixei aqui, na verdade, uma frequência ideal. Não quer dizer que toda semana eu vá fazer exatamente o que tá aqui. Eu não me cobro 100% quanto a isso. Eu vou soltando conteúdo à medida que eu consigo. Então eu não fico me cobrando exatamente para fazer tudo bonitinho aqui, tá? Eu tenho sim um compromisso comigo e com a audiência, mas eu não levo isso 100% ao pé da letra. Então você pode definir a sua frequência mínima, a sua frequência ideal aqui, tá? Você pode colocar, no domingo eu vou postar tal peça de conteúdo. Na segunda vai ser tal peça, na terça vai ser tal isso, na quarta vai ser aquilo. E aqui eu defini, né? Eu só deixei aqui para ter uma visualização melhor, mais bonitinha de como ficaria, né? Então, por exemplo, se eu escrever aqui na lupa vídeo, eu sei que segunda, quarta e sexta tem vídeo, tanto no meu canal Amanda Dutra Souza, quanto no canal do Cafofo Book, tá? Então essa é a frequência ideal que eu deixo para os vídeos no YouTube. Agora, se a gente for ver aqui no Instagram, qual é a frequência ideal que eu deixei nessa temporada, né, que eu escolhi para essa temporada, é fazer Reels segunda, quarta e sexta. O sábado, no caso. E aqui dentro do cartão eu não seleciono mais nenhuma opção aqui, porque é só para eu visualizar nessa visualização aqui da frequência mínima. Agora a gente vai para a última visualização, que é o Kanban. O Kanban, originalmente, no Trello, por exemplo, são 3 colunas apenas. Coluna de fazer, né? Tarefas a fazer, fazendo e feito. Então, à medida que você vai fazendo a tarefa, você arrasta de uma coluna para outra para ficar melhor visualização para você. Mas eu mudei um pouquinho esse método do Kanban para a criação de conteúdo. Então, eu criei aqui algumas colunas com o tema decidido, ou seja, decidi que o tema do vídeo vai ser X. Então, aqui ele tá como tema decidido, ele ainda não foi roteirizado, mas eu já decidi o tema. Se eu decidi o tema e ele foi roteirizado, eu entrei aqui, escolhi aqui o vídeo, já roteirizei tudo bonitinho, eu venho aqui e passo para a coluna roteirizado. Depois, gravei o vídeo, beleza, passo para essa coluna aqui. Se eu já editei esse vídeo, que normalmente é o Bruno que faz para mim, então ele vai para essa coluna aqui direto. E se o vídeo já está programado, eu passo ele para cá. Entendeu como é que funciona esse workflow? Então aqui ele fica muito melhor para visualizar. Aqui eu deixei para visualizar por data também, a data mais cedo, né? A data mais próxima do dia de hoje eu deixei para visualizar em cima. Então, por exemplo, se eu olho aqui que o próximo vídeo que está gravado é para o dia 11 e o dia 11 é, por exemplo, amanhã, então eu já tenho que deixar ele no jeito aqui para editar e programar, tá? Então aqui fica mais fácil de visualizar dessa forma e também de criar o conteúdo em massa. Nas próximas dicas que eu vou dar aqui para você nesse vídeo, você vai perceber que essa visualização aqui de Kanban vai ser muito necessária para você, porque, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui. Você vai separar um dia para escrever roteiro. Então você vai deixar separado aqui todos, na verdade é aqui, né? Vai ficar aqui todos os vídeos, todos os conteúdos que você precisa roteirizar. Então ele já vai estar aqui todos nessa lista. É só você ir separando aqui, mudando, escrevendo o roteiro, aí depois você passa outro para cá, roteiriza e fica muito mais fácil de visualizar. O próximo passo, que depois de você definir a frequência que você vai criar e programar o seu conteúdo, eu vou passar aqui para essa visualização de calendário resumido,
para eu falar para você que o próximo passo é definir os temas de cada conteúdo. Então, para ficar mais fácil, a gente não vai definir o tema, gravar, editar e já postar no mesmo dia. Você faz de forma em massa. Então você separa um tempo aí na sua agenda para você definir os temas de cada conteúdo das próximas semanas que você definiu, né, a sua frequência. Se você definiu que é de semana em semana ou de 15 em 15 dias que você vai criar o conteúdo, você define todos os temas de todos os conteúdos que você vai criar. Então, por exemplo, eu defini que eu vou criar o conteúdo da próxima semana. Então eu entro aqui e eu vejo, o TikTok. Na segunda eu vou fazer o TikTok que é sobre inglês. Então eu venho aqui e escolho que a linha editorial é de inglês. Então eu defino o tema de cada conteúdo aqui. Eu faço da seguinte forma, eu vou por rede social. Então eu vejo, por exemplo, como eu faço para várias redes, fica mais fácil fazer da seguinte forma. Eu escrevo aqui na lupa Instagram, e aí quando eu vou definir o tema de cada conteúdo, eu já sei que eu vou postar Reels na segunda, na quarta e no sábado, depois na segunda, na quarta e no sábado, então eu tenho que definir 6 temas de conteúdo para o Instagram. Assim eu consigo ver, por exemplo, então aqui vai ser desenvolvimento e mindset, depois aqui vai ser criação de conteúdo, depois na outra semana vai ser sobre renda extra, e aí eu não fico repetindo conteúdo demais, entendeu? Se bem que aqui eu dei uma repetida, né? Desenvolvimento e mindset, desenvolvimento e mindset, desenvolvimento e mindset. Mas é só para você entender como é que eu faço quando eu vou definir os temas de cada conteúdo. Aí eu vou para a próxima, TikTok. TikTok tem vários aqui, né? Porque eu tento postar todos os dias. Então tem duas redes aqui. O TikTok, que é o meu pessoal, Amanda Dutra Souza, e o TikTok do Lifestyle Bilingue. Então eu separo, por exemplo, primeiro os temas do Lifestyle Bilingue, eu entro em cada um e eu falo, então esse aqui eu vou falar sobre isso. Na terça-feira eu vou falar sobre isso. Na quinta-feira eu vou falar sobre isso. E assim vai. Então aqui no Kanban, quando eu fizer isso, né, quando eu clicar em cada cartão aqui, em cada peça de conteúdo, e eu colocar aqui que ele tá tema decidido, ele automaticamente entra aqui na coluna do Kanban, vai ficar um monte aqui, todos os conteúdos que eu decidir o tema, ele vai ficar nessa fileira aqui. E aí a gente vai pro próximo passo. E o próximo passo, então, depois de você definir a sua frequência ideal, no meu caso é a quinzenal, depois de você definir os temas de cada conteúdo, daquilo que você vai produzir nos próximos dias, você vai escrever o roteiro de cada um. E a minha recomendação é igual a que eu falei na hora de você definir os temas. É você fazer isso em um dia só. É você separar um dia para você e escrever o roteiro de todos os conteúdos que você definiu que você ia produzir. Por que isso é bom? Porque nosso cérebro, ele tem essa peculiaridade. A gente consegue focar num negócio e fazer isso durante um dia inteiro muito bem feito. É muito melhor fazer isso do que se você ficar parando, né? Tipo assim, eu vou primeiro produzir essa peça de conteúdo, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer outra coisa, e a sua linha de raciocínio fica doida, entendeu? Ela para muitas vezes durante muito tempo no seu dia. Então você se torna mais produtivo quando você decide fazer isso em massa. E aí, para escrever o roteiro, você separa um dia. Antigamente eu não conseguia fazer isso durante um dia inteiro, porque eu escrevia um roteiro bem detalhadinho mesmo, sabe? Muitas vezes eu escrevia palavra por palavra e colocava no teleprompter, só que hoje eu já consigo colocar só os bullet points, sabe? Só os pontinhos mesmo daquilo que eu quero falar naquele vídeo e não ser tão prolixa. Enfim, então o quarto passo é você escrever o roteiro de todos os conteúdos que você vai criar. O próximo passo é o quinto passo, que é você separar também um dia para gravar. Igualzinho, né? Igualzinho que eu falei, o seu cérebro vai dar tilt nervoso se você parar o seu raciocínio no meio para fazer outra tarefa. Então é bom e produtivo que você faça isso de forma tudo junto, sabe? Separar um dia para gravar todos os conteúdos que você tem para gravar. Ontem, por exemplo, eu consegui gravar as 15 peças de conteúdo que eu tinha roteirizado no dia anterior. Então eu roteirizei 15 peças, sendo Reels, vídeo pro YouTube, TikTok, roteirizei 15, que seria para os próximos 15 dias, e no dia seguinte eu consegui gravar todos. E aí o próximo passo é o sexto passo, é editar, fazer a edição desses conteúdos. Essa parte eu confesso que eu não gosto tanto, porque é muito cansativo pra mim. Por exemplo, um vídeo do YouTube eu demoro horrores pra editar, por isso que eu
prefiro delegar isso pra alguém que consiga fazer melhor do que eu. Agora, o Reels e o TikTok, que são vídeos rápidos, não tem nem porquê eu mandar pra um editor fazer, porque ele já tá ali naquela plataforma. Por exemplo, no TikTok. Se eu baixar o vídeo do TikTok, ele fica com a marca d'água. E se eu baixar sem a marca d'água, ele perde a qualidade. Então eu já prefiro gravar e editar lá eu mesma no aplicativo. Então aí fica a dica pra você, né? Se você não curte fazer algum desses passos, você pode delegar. Isso é muito, muito importante a gente fazer isso, porque quando a gente cria conteúdo em massa para várias ferramentas, para várias plataformas, fica muito pesado pra gente fazer tudo e ao mesmo tempo curtir a vida, fazer outras coisas, outros projetos e tal. Não dá tempo, é humanamente impossível. Pensa comigo, eu quero criar um monte de conteúdo, eu quero postar conteúdo todo dia para minhas redes, mas eu também quero lançar um curso digital, mas eu também quero criar um outro projeto, mas eu também quero fazer a minha vida acontecer, eu também quero viajar, enfim. Então é muita coisa para dar conta, né? Então a gente não dá conta, a gente delega. E o próximo e último passo, o sétimo passo, é programar o seu conteúdo. Também faça isso em massa. Se você conseguir também editar, né, no passo anterior, editar em um dia só, tudo, faça isso. Se a sua frequência, no caso, permitir que você faça isso. Por exemplo, eu conseguia editar um vídeo em 3 horas. Então, se eu fosse postar 4 vídeos no mês, e se minha frequência fosse mensal, eu não conseguiria editar todos os vídeos num dia só. Teria que ser em 2 dias. Então, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você colocou como objetivo, dá pra você editar e programar no mesmo dia. Para programar, eu utilizo o estúdio de criação do Facebook para as coisas que eu posto no Instagram. Somente o Reels e o TikTok que não dá para programar. Eu não sei porque eles não criaram ainda dentro da própria ferramenta uma opção para você programar diretamente. No Pinterest eu consigo fazer isso, no YouTube eu consigo fazer isso, em várias plataformas eu consigo fazer isso, menos no Instagram mesmo, com o Reels e com o TikTok. Então eu deixo ali no rascunho e eu oro para o Senhor para não acontecer nenhuma merda de, sei lá, deslogar da minha conta e eu perder os rascunhos, como já aconteceu um dia e eu fiquei pé da vida. Mas acontece. Enfim, esses foram os 7 passos do meu processo de criação de conteúdo em massa atualmente. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui #criadores de conteúdo. Lembrando que o link do template para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Deixe um tapa no like se você gostou desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Bye!